Elevo os meus olhos para os montes, da onde me virá o socorro. Socorro vem do Senhor, que fez os céus e terra. Grata te dou, Deus, ó Pai, pela oportunidade que tu me dá a mim nesse dia. Sou grato, Deus, ó Pai, pela tua misericórdia, pelos que o Senhor realmente tem inserido em minha alma os princípios, valores do teu reino. Para assim, ó Pai, na ousadia, no espírito, possa propagar com segurança a tua verdade. A tua verdade que nos liberta, que nos purifica, que nos restaura e que nos leva à eternidade. Não deixe, Deus, ó Pai, que os meus passos se alongam aos caminhos largos, mas que a tua graça me conduza no caminho estreito para a eternidade com Cristo. Preserve em nós a humildade, a perseverança, o temor, para que assim nós prossigamos, sem retroceder diante da adversidade e circunstâncias, mas que nós frutificamos como adorador, que adora o Senhor em espírito e verdade. Obrigado, Deus, por esta manhã. Obrigado, Deus, ó Pai, por esse dia. Louvemos o teu nome. Engrandecemos o teu nome. Ó soberano, imutável, indestrutível, inabalável, onisciente, onipotente, onipresente. Tu és o nosso Deus, ó Santo de Israel. Louvemos o Senhor. Amém. Quero nesse dia compartilhar um texto da palavra de Deus que está registrado em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2 e no versículo 42. Diz aqui no texto: E perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão, e nas orações. E cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. E todos que crerem estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendia suas propriedades e os bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveraram unânimes no templo, partiram o pão de casa em casa e tomava suas refeições com alegria e singeleza no coração, louvando a Deus, contando com a simpatia de todo o povo. E quando isso acrescentava-lhes o Senhor, o dia a dia, o que eles iam sendo salvos. Quero chamar a sua atenção nesse texto, e que nós podemos realmente aplicar nos dias atuais que eu e você estamos vivendo. Nesse momento obscuro, devido às evidências, não somente da pandemia, mas da corrupção, da imoralidade, da falta de compreensão, de respeito aos princípios, à democracia, à teocracia. O que nós podemos realmente tirar dentro desse texto? E quando Jesus diz para os apóstolos: permaneceis em Jerusalém até que do alto seja revestido o meu poder. E eles simplesmente abraçaram o que foi predito por Cristo. E num período determinado perseveraram em oração até que foi impactado pelo Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas. E com essa manifestação dessa presença do Espírito Santo de Deus no Pentecostes, eles não pararam. Em meio a tantas perseguições, levantes que realmente tentavam impedi-los a propagar a mensagem da salvação, a mensagem da solidariedade, a mensagem do amor, do perdão. E o sistema do judaísmo, da religiosidade na época,
que tinha ali os conceitos, as ideologias humanas, homens conceituados que faziam parte do Sinédrio, que tinha sua vocação de manter a lei, mas que diante de tudo que eles faziam, contradizia com os princípios pré-estabelecidos por Deus e que se cumpriram em Jesus. E com isso se oferecia todos naquela época. É como nos dias de hoje. Nós podemos ver a atuação dos esquerdistas tentando realmente deturbar, interferir nas questões religiosas, nas questões da prática da palavra da verdade, aqueles que defendem realmente o reino de Deus. Porque vejamos que as trevas, ela tenta realmente se infiltrar com as suas ideologias, e arrebatando pessoas para fazer parte da propagação, para contra-atacar o reino de Deus. Como nos dias de hoje, nos dias antigos, no início da igreja primitiva, também era assim. Mas uma coisa que chama atenção, quando os irmãos eram perseguidos, eles não retrocederam. Diante das perseguições, das injúrias, eles eram insistentes. E que eu acho interessante desse texto, que quanto mais as pessoas se convertiam, eles tinham tudo em comum. E dentro dessa comunhão, isso ia adquirindo forças internas para vencer os ataques dos esquerdistas, que muitas das vezes tentavam a deturbar os projetos, sonhos, mas eles tinham algo em comum, porque eles viviam na meditação, na meditação, na oração, na comunhão, e isso realmente se tornou um ato comum entre eles. E isso realmente foi adquirindo uma fé o suficiente para vencer as afrontas, as perseguições, e que em tudo isso, muitos deles realmente tiveram uma morte trágica, mas não abriram mão da fé. Não abriram mão da fé, continuaram a perseverar, a persistir com oração, se reuniam no templo, reuniam de casa em casa para propagar a felicidade, para propagar a justiça e viver a comunhão. Compartilhava os seus bens, aquele que tinha o suficiente auxiliava aqueles que não tinham. Então, ali na medida das necessidades, eles compartilhavam aqueles que tinham, que sobrevejavam, que tinham bastante, então eles compartilhavam aqueles que não tinham. Não é verdade? Nos dias atuais é a mesma coisa. A gente vê que realmente, a gente vê no meio do povo de Deus pessoas solidárias, pessoas que ajudam o seu semelhante com mantimentos para realmente então suprir a necessidade dos planetas. E louvado seja Deus que muitas igrejas elas realmente aderiram esse sentimento de compaixão, de amor ao próximo. Que isso é muito importante na vida de um homem e da mulher que serve a Deus. É sempre realmente, não simplesmente você ir na casa de uma pessoa, anunciar o reino de Deus, mas ter a percepção da necessidade física da pessoa. Se está tudo bem, se ela está comendo, se ela está bebendo. Não é verdade? Então, o povo de Deus tem que ter essa percepção e, ao mesmo tempo, a sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, que em cada situação, ela se identifica através do toque de Deus no coração dela, para então compartilhar o que a pessoa está precisando. Na verdade, e a igreja, na antiguidade, na igreja primitiva, crescia dessa forma. Crescia dessa forma. Aí, dentro do contexto, aqui nós podemos ver que, em várias situações, teve momentos favoráveis, onde o milagre realmente era explícito, de uma forma contundente,
na vida das pessoas. Deus realmente cooperava na ministração da palavra, no momento onde os apóstolos oravam para os enfermos, os doentes, pessoas possessas de espíritos, eram expelidos, pessoas enfermas eram curadas instantaneamente pela oração dos apóstolos. E isso sucedeu no decorrer das suas peregrinações, na propagação do Evangelho. Houve muita perseguição, mas eles não retrocederam. Apóstolo Pedro, com toda ousadia e trepidez, começou a levantar um clamor e, ao mesmo tempo, fazer um discurso no templo. Pedro, então, falava a respeito de Cristo, e falava a respeito do arrependimento, conforme está registrado em 3 capítulos de Atos dos Apóstolos, versículo 19. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Apóstolo Pedro fazia menção quando Jesus realmente estava com eles, na propagação, no ensinamento, no discipulado, que cada um dos apóstolos recebeu por parte de Jesus Cristo. E aonde ele fala aqui no arrependimento, quando a pessoa simplesmente ela se arrepende de verdade, todo o seu coração, todas as dívidas que eram contra ela eram canceladas. Então já não há mais dívida, ela está livre para viver uma nova história, um novo relacionamento, uma nova vida, sem preocupação no amanhã, no dia seguinte. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quando há o arrependimento de coração, o reino de Deus, ele é inserido na vida da pessoa que se arrepende. Não somente de boca, mas com coração, e na prática, ele simplesmente se torna uma pessoa santa. Ela realmente ignora tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é impuro, tudo aquilo que é imoral, tudo aquilo que é ao contrário da verdade. Então, quando a pessoa realmente passa a ter esse tipo de comportamento, é sinal que ela arrependeu divinamente dos seus atos e não quer mais se assimilar aos erros. Então, pessoas que ignoram tudo que é prática errônea, ela começa a ignorar, porque ela converteu. E no seu caminhar, ela defenderá a fé. Ela irá defender o reino de Deus e preservar a sua vida na verdade, conforme está João 8,32. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Nela já não há mais mentira. Nela já não há mais insegurança, porque ela está livre. Então, tudo que acontecer na vida dela é lucro. Assim como aconteceu com o apóstolo Paulo. Não é verdade? Conforme diz lá no texto. Antes ele era um perseguidor, era Saulo. Mas depois que se converteu, passou a se chamar Paulo. E a história dele realmente revolucionou no período da igreja primitiva. Foi um dos mais que ganhou almas para o reino de Deus. Porque o apóstolo Paulo, ele se converteu divinamente ao Senhor. Ele não deixou reservas no passado. Ele simplesmente aboliu, repudiou o passado. Chegou o momento de dizer, num texto, que já não é eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. É nesse proceder que nós cresçamos. É nesse proceder que nós temos a presença de Deus continuamente nas nossas vidas. Manter a presença de Deus nas nossas vidas
Nós não devemos nos assemelhar às coisas que há nesse mundo, concordar com as coisas que há nesse mundo. Ou seja frio, como é, ou morno, como é, porque se for tornar uma pessoa realmente que leva as coisas de qualquer jeito, então é melhor ficar no frio. Porque diz as escrituras que tanto o frio como o morno, o Senhor vai vomitar da sua boca. Então seja quente, seja uma pessoa fervorosa no espírito, que não se retroceda diante das calúnias, diante dos problemas, da adversidade, das circunstâncias, mas sempre insistente, persistente na verdade, no amor, no temor do Senhor. Amém? Que nesse dia nós possamos realmente refletir aquilo que realmente Deus quer para mim e para você, porque é o momento da igreja viver como igreja, viver como os filhos do reino e não conformar com as coisas que há nesse mundo. Tenhamos as nossas vidas, a nossa mente renovada, a nossa postura, que realmente, pelas nossas condutas, seja aceitáveis diante dos olhos de Deus. Porque assim Deus está à procura dos adoradores que adorem Ele em espírito e em verdade. Então, que adora em espírito e verdade não pode ter a comunhão com as trevas. Não pode se deixar se influenciar pelas ideologias errôneas das trevas. Devemos repudiá-las. Mas devemos o quê? Através do testemunho, através de Cristo em nós, anunciar o Evangelho. Seja de que forma você vai ser recebido, se vai ser recebido bem ou mal, não importa. O importante é você sacudir o pó e fazer o que Jesus quer que eu e você façamos. Ide, pregar o Evangelho a toda criatura. E ele já deixou escrito. Então não cabe a nós realmente exigir aqueles que não querem se converter. Porque a própria palavra por si só ela se garante. Por si só ela se garante. Quem crer, for batizado, será salvo. E mais quem não crer, serás condenado. Então essa é uma opção de escolha. Não é pela força, mas é pelo Espírito. A forma em que a pessoa vai receber o que você vai transmitir a ela, o reino de Deus, é você fazendo a sua parte. Lançai o pão sobre as águas, depois de muito tempo o achará. Façamos a nossa parte, o Espírito de Deus é que vai convencê-las. Não é verdade? Então, não realmente se deixe levar por tais agressões, as afrontas, tanto nos dias de hoje que nós estamos vivendo, o fechamento das igrejas. Somente está o templo fechado, mas a igreja continua em atividade. A igreja tem que tirar essa mentalidade que a igreja fechou. A igreja é você. A igreja somos nós. Não é o espaço físico feito de tijolo, de madeira. Não, é você. O templo está fechado, mas a igreja não. Então, o papel da igreja, nesse momento sombrio, é interceder, é orar. Porque o reino das trevas, os esquerdas, estão invocando as trevas para deturbar, para interferir nos propósitos da igreja. Então a igreja realmente ela tem que perseverar unanimemente, perseverando, orando continuamente, sem cessar. Porque a melhor coisa agora é que nós realmente nos conscientizamos desse compromisso. Porque as trevas estão aí. E o reino de Deus está aí, está só esperando a igreja se posicionar para que o poder de Deus venha de ser derramado de uma forma contundente na vida da igreja. Porque operando Deus, quem impedirá?
nós podemos ver dentro desse contexto que muitas vitórias, há intervenções divinas em umas situações que aos nossos olhos era impossível. A igreja, quando ela entra em oração, os poderes das trevas são abalados. Nada impede o avanço da igreja. A igreja foi perseguida na época dos apóstolos. Muitos cristãos foram dizimados de uma forma drástica, mas quanto mais pessoas eram dizimadas, mais crescia a igreja. E hoje não é diferente. E hoje não é diferente. Porque as fortalezas das trevas, do sistema negro, irão ser dissipados. Assim como a igreja orou, quando Pedro estava no cárcere, aprisionado, a igreja orou e Deus interviu. Na verdade, o apóstolo Paulo estava preso. Paulo e Silas estavam presos. Eles oraram e houve um terremoto e quebrou todas as cadeias. Os aguilhões foram quebrados através da oração. Então, a Bíblia, ela está cheia de registros que realmente isso aconteceu, isso é fato. E fato não tem como questionar. É fato, é fato. Então, se você vê aqui dentro da palavra de Deus, no capítulo 4, e no versículo 23, nas situações a qual o apóstolo Pedro volta a dizer, quando estava preso, a igreja, ela orava. Ela não retrocedeu do seu compromisso. A igreja souber que tem uma arma poderosa, indestrutível, inabalável, é a oração. A igreja, quando ela entra em oração, e agora nós podemos ver a situação, não é momento da igreja calar, mas é momento de nós nos unirmos e orar. O foco agora é a oração. Independentemente do que está acontecendo, não é verdade? Porque tudo isso é Deus despertando a igreja. É Deus despertando a igreja. Porque a igreja teve calado durante os anos. Então chegou o momento da igreja realmente rever os seus direitos e reivindicá-los diante de Deus, aquele que foi atribuído a ela, a autoridade. A autoridade. Então chegou o momento da igreja se prontificar e orar. Cada um vai estar fazendo a sua oração em prol da nação, em prol da nossa cidade, em prol do prefeito. A gente podemos ver que realmente a influência da democracia, os esquerdistas realmente estão rindo da igreja. E a igreja não pode ficar calada diante dessas ameaças. Deus está só esperando a igreja se posicionar para ele agir. Não tem como de Deus agir se a igreja não posicionar. Porque esse é direito. Porque o diabo, as trevas, quer usurpar aquilo que é seu por direito. A liberdade de expressão. O direito, como está na Constituição da democracia, então é direito de nós, como igreja, reivindicar aquilo que é por direito. E Deus está só esperando a igreja se posicionar para ele agir com o seu poder. E eu creio. Então peço em nome de Jesus, igreja, vamos orar. Vamos orar. Assim como a igreja orava. E isso sucedeu. E isso aconteceu. Não é verdade? E que eu acho interessante, em algumas orações dos apóstolos, eles faziam menção dos feitos que Jesus fizera. Por isso que é importante você dirigir uma oração com objetivo dentro da palavra. Fazer menção do Deus de Israel. Fazer menção do Deus soberano, do que ele é capaz, do que ele pode.
do que nada impede ele realizar coisas que aos nossos olhos é impossível, mas para ele tudo é possível. A única coisa que ele quer é que a igreja venha se posicionar. Sabemos que as forças das trevas, ela tenta inibir, trazer indisposição, desânimo, para que você não ora. Tira o sistema, tenta roubar a tua atenção. Tenta tirar esse momento que é o momento mais crucial, que é o momento mais poderoso que a igreja tem. É o momento quando a igreja ora fervorosamente no Espírito. Quando se fala fervorosamente no Espírito, é um espírito quebrantado. É um espírito sem restrições. É um espírito realmente agradável. Sem ressentimento, sem mágoa, sem ódio, sem raiva. Mas é no Espírito. É no Espírito que Deus realmente quer ouvir a minha, a sua oração. Então, Igreja do Senhor, se posiciona. É o momento de Deus agir. Conforme foi pedido aí por uma serva, de uma intercessora, que Deus vai derramar uma convulsão sobre esse país. Uma convulsão. Entendeu? O que é uma convulsão? A pessoa vai ficar desesperada, vai ficar com um estado emocional abalado. A pessoa vai perder a direção. Mas essa manifestação, ela vai ser inserida dentro do reino das trevas, do sistema esquerdista. Então, igreja, vamos nos prontificar, vamos nos colocar na retaguarda. Amém? Porque é o momento da muralha cair. É o momento da muralha cair. Porque diante da situação, uma muralha foi construída, impedindo do povo ter liberdade. Mas a oração vai fazer com que essa muralha, ela venha cair por terra. Assim como sucedeu quando Josué, líder, se posicionou segundo a orientação de Deus. E ali eles rodearam a muralha de Jericó durante 7 dias. No penúltimo dia, no sexto, no sétimo dia, a trombeta foi tocada. Então, agora chegou o momento da igreja se posicionar. Usar a sua boca. Usar a sua língua, a sua boca para proferir. No mundo espiritual, através das vossas orações. E as muralhas dos esquerdistas irão ser postas por terra em nome de Jesus. E nós iremos voltar a ter liberdade. Saibamos que nós estamos já vivendo nos últimos dias, não sabemos o que irá suceder. Mas a igreja ela tem um papel fundamental diante dessa situação que nós estamos vivendo. A igreja não pode calar. Então desperta, igreja. Você, igreja. Eu não estou falando do templo físico, estou falando de você, carne e osso. Alma e espírito. Igreja do Senhor. Se prontifique. Se põe na retaguarda e vamos orar. Em nome de Jesus. Grande Deus e Pai soberano. Somos gratos a Ti, ó Deus, pela oportunidade que Tu concede a nós como igreja. Te louvamos, o Senhor, meu Pai, nesse dia. O Senhor teve vivenciado, Deus, ó Pai, essa situação. Algumas igrejas, meu Deus, ó Pai, estão amedrontadas. Outras se trancaram. Outras já tiveram suas vidas ceifadas.
Mas ainda resta, Senhor, homens e mulheres que estão dispostos a se expor a essa situação, mas não abrir mão da fé, não abrir mão do seu direito como cidadão do céu. Pessoas de bem, pessoas de caráter. Ó, meu Deus, em nome de Jesus, dê a ela, Deus, ó Pai, ânimo. Dê a ela, Deus, ó Pai, fervor. Dê a ela, Deus, temor. Dê a ela, Deus, sabedoria. Dê a ela, Deus, paz no espírito. Para que diante das afrontas, Deus, ó Pai, ela sabe sobressair. Ó Deus, em nome de Jesus, que a tua graça superabunde ao coração daqueles que estão fracos, aqueles que estão amedrontados, aqueles que retrocederam, que não há mais palavra em dizer, mas se encontra calada. Senhor, aviva-os com a tua presença. Ó Deus, revigora a autoestima e vigor físico daqueles que estão, meu Deus, ó Pai, potente. Em nome de Jesus Cristo, ó Pai, que nesse dia a igreja do Senhor se acende novamente com a chama do fervor, a chama da oração. Aviva, Senhor, os teus filhos. Ó Deus, ó Pai, porque nós cremos que a tua graça irá agir em favor dos teus, para a glória do teu nome. Ó Deus, ó Pai, eu não sei realmente se encontra a pessoa que estará ouvindo essa oração neste momento, que se encontra fraca espiritualmente, que não consegue nem mais orar e nem ler a palavra. Deus toca agora, Deus, no coração dela. Tira, Senhor, tira todo esse mal, todo esse peso da alma dela, Deus, em nome de Jesus. Visita, Senhor, meu Pai, essa tua filha que se encontra enferma. Ó Deus, em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, age no coração dela. Ela está com medo, Deus. Ela está insegura. Porque ela está, ó Deus, ansiosa. O fato, Deus, ó Pai, da forma que está indo as coisas, ela está se deixando se levar pelas coisas. Porque a tua palavra diz, Deus, ó Pai, que jamais o Senhor irá desamparar um justo e a sua descendência mendigar o pão. Ó Deus, o Senhor é o pastor dela, é o nosso pastor. E nada, Deus, ó Pai, irá faltar no celeiro, na alma, no espírito dela ou dele agora. Espírito de Deus, age profundamente no coração deles. Tira o medo. Acende, Deus, ó Pai. Porque a tua palavra diz, segundo Jesus, quando estava no deserto sendo tentado, quando Satanás ofereceu a oportunidade, com as suas artimanhas tentou persuadi-la a Cristo, dizendo para que essas pedras se transformem em pão e o comem, porque fisicamente ele estava faminto. Mas o inimigo foi insistente, tentando Deus usurpar aquilo que ele iria conseguir como direito nesse processo de consagração. Mas ele diz, não só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Ó Senhor, nós sabemos, Deus, ó Pai, que estamos nesses dias, mas nós olhamos para quem? Para o Senhor. Olhai para mim e serei salvo todos os termos da terra. Então, meu Pai, é do Senhor que vem o banquete. É do Senhor que vem o pão, que no meio do deserto o Senhor enviou o maná. Em meio às escassez, sol escaldante, pessoas famintas, e o Senhor do alto céu enviou o maná e deu a de comer aos filhos de Israel. E assim será a igreja nos dias, no século XXI, meu Deus, para que os teus filhos vivam a palavra.
para que os teus filhos, meu Deus, ajam de acordo com a palavra, para que ela possa ser sustentada através da palavra. Conheceremos a verdade que vai nos libertar. Esse diz lá, conforme diz no texto registrado pelo Mateus, o Evangelho do Senhor, registrado pelo teu servo Mateus. Bem-aventurado que tem fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Creio, Deus, ó Pai, que assim como o Senhor alimentou mais de 25 almas famintas, através de pães e peixes, poucos eram naquele cesto, mas multiplicou para suprir a necessidade física daquela multidão faminta. E assim somos nós. Porque eu creio, Deus, ó Pai, que nada irá faltar o pão no lar dos teus filhos. Aqueles que têm o temor do Senhor, aqueles que têm o fervor, aqueles que têm, meu Pai, esse sentimento de justiça, de verdade. Age agora no coração da tua igreja. Ó Deus, tira toda a fraqueza, tira todo o desânimo, em nome de Jesus. Levanta cada uma delas para que elas possam, Deus, ó Pai, ó Deus, caminhar, correr, sem retroceder. Aleluia. Porque o que espera no Senhor renovarão as suas forças. Assim como a águia. Assim, creio eu, que isso irá suceder no coração dos teus filhos. Caminharão e não se fadigarão. Correrão e não se cansarão. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não sei como está o ambiente agora nesse momento. Se há algum problema de saúde, mas eu creio, Deus, que a tua unção agora irá se fluir nesta casa, neste lar. Demônio, espírito de enfermidade, em o nome de Jesus, eu te repreendo pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue de Jesus, enfermidade, vírus do inferno, saia destas vidas. Saia dessas vidas agora, porque o sangue de Cristo está sendo derramado na vida dessa irmã, desse irmão. Se está com a Covid, se está com uma bactéria, seja qual for o problema, mas o teu sangue é o símbolo da restauração, da cura, da proteção, do milagre, assim como sucedeu quando ela foi colocada através daquele cordeiro morto, símbolo na porta, dos umbral da porta, para que o espírito de morte não viesse dizimar, ó Deus, os primogênitos dos teus filhos. E assim nos dias atuais, o sangue de Cristo, que nos purifica desse vírus maldito e que nos preserve no temor e no amor e na compaixão para os demais. Que a graça de Cristo flui a esta casa. Ó Deus, traga o recurso ao teu filho, à tua filha. Tirai o desânimo, tirai o medo. Ó Deus, inunda agora o coração dela com teu espírito. Aviva, ó Deus, na força do teu poder. Em nome de Jesus, receba o renovo de Deus na sua vida. Receba o batismo no Espírito Santo de Deus sobre a tua vida. Receba a cura da alma. Receba a cura no teu físico. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.